Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Linux e hoje no 16º capítulo a gente vai falar um pouco mais na prática sobre Free Software, que é uma parte muito importante do nosso curso em si para a questão da certificação que a gente vai falar em breve, nos próximos capítulos. É muito importante a gente entender o que é o software livre na prática, esse Free Software, e como ele está presente no nosso cotidiano sem a gente ter aquela total ciência da sua utilização no dia a dia e da sua suma importância para o desenvolvimento de projetos e para a criação de outros softwares. O Free Software, quando a gente fala de Free Software, sempre a gente tem que pensar na Free Software Foundation, que é a FSF, e a OSI, que é a Open Source Initiative, que é a organização dedicada a promover o Free Software, a qual os princípios dos projetos estão vinculados, todos à OSI. E agora a gente vai ver na prática um pouco dos principais free softwares encontrados e que você provavelmente usa ou já utilizou. E, inclusive, muitos deles aqui são referências até mesmo para soluções proprietárias, softwares fechados. Vale lembrar que quando a gente compara um free software com um software fechado, tipo, comparar o GIMP, que é um software livre, um free software, com o Photoshop, acaba sendo uma situação meia embaçada, sabe? Porque a gente tem que pensar o seguinte, o Photoshop, ele tem ferramentas mais aprimoradas, eu, na minha opinião, acho o Photoshop melhor do que o GIMP, mas a gente precisa entender que por trás do Photoshop, do software Photoshop e de outros como ele, existe uma das maiores empresas de produção de sistemas de design do mundo, que é a Adobe. A Adobe tem milhões de profissionais espalhados pelo mundo que estão ali se dedicando e que são bem remunerados para desenvolver a melhor ferramenta, que é fechada e é paga, e não é muito barata não. Em compensação, a gente tem o GIMP que caminha junto com o Photoshop. São adversários, digamos assim, concorrentes bem lado a lado. Só que o GIMP, diferente do Photoshop, o GIMP é simplesmente uma ação entre amigos de alguns desenvolvedores que não ganham pago para isso. Eles ganham através de doações e eles estão ali dispondo do seu tempo, da sua vida e de seu conhecimento que pode gerar valor, mas que eles, de coração, acabam se doando a essa ação e melhorando o GIMP. Então, é difícil a gente poder comparar free software com software de grandes empresas globais. Inclusive, como o OBS, que eu estou fazendo inclusive esse stream, ele é um free software e é referência melhor do que os softwares fechados. Claro, ele tem muito apoio de instituições fechadas, mas a gente tem que entender que todo free software, ele não é simplesmente um software como um software proprietário, ele é uma ação, ele é uma organização, não tem fins lucrativos. Tanto como a GPL, a licença que mantém o free software, ela garante isso, que esse software livre, ele nunca será fechado por licença legal. A gente tem, então, várias categorias, eu trouxe aqui os principais free softwares que você precisa saber para tirar a certificação e para ter ciência também do dia a dia da importância, da suma importância desses softwares. O primeiro deles, a gente tem o OpenOffice, tá? Mas eu vou focar no LibreOffice. O LibreOffice é uma suite Office incrível. É uma suite Office incrível que é concorrente do Microsoft Office. Claro que não é concorrente, né? O LibreOffice, ele é uma solução aberta. A gente tem que entender que, assim como o Office traz o Word, o PowerPoint, o Excel, o LibreOffice também traz as suas soluções, tá? A gente tem que entender o seguinte, a gente tem aqui no Descubra os recursos e aí a gente tem os softwares que fazem parte dessa suite Office. Para a gente ter uma ideia, eu vou pegar aqui as imagens deles. A gente tem a suite Office aqui. Então, a gente vai abrir uma imagem só para a gente entender um pouquinho mais sobre eles. A gente tem que ter ciência de que o Writer, que é esse ícone da esquerda, ele é similar ao Word, então é o editor de texto. O Calc, que é o verdinho, é similar ao Excel, que é para planilhas eletrônicas. O Impress,
é para slides, similar ao Photoshop, o próprio ícone diz. A gente tem o Draw, que não é para Photoshop, aliás, que não é para PowerPoint, o Draw é para desenho vetorial. A gente tem o Math, que a gente tem ali, no caso é o Base, tá? Esse aqui é o Base. O Math é para fórmulas matemáticas e o Base é para gerenciamento um pouco mais de alto nível e simples de banco de dados. A gente também tem, falando de gerenciadores de e-mail, tá? Similar ao Outlook, o Gmail, a gente tem o Thunderbird. O Thunderbird, eu acho que seja das ferramentas uma das mais tecnológicas com relação à gestão de e-mails. O Thunderbird recebe muita doação, muito fomento, inclusive de instituições, de empresas fechadas para o seu desenvolvimento. Ele é da Mozilla, que também trabalha com o Firefox, que a gente vai falar em seguida quando a gente tratar aqui no próxima categoria de navegadores. A gente tem o Scribus, que é para a gente escrever, fazer artigos, edições de publicações eletrônicas. Ele é similar ao InDesign. O Scribus, ele já tem uma grande vida no conceito geral. Vou abrir aqui só para a gente ter uma ideia do que ele é. Inclusive aqui a gente está na Wikimedia. Então a gente tem aqui as soluções de free software. Esse é o Scribus, a gente consegue desenvolver aí jornais, revistas eletrônicas, publicações editoriais eletrônicos. A gente tem o Calibre e o Foliates, que são leitores de e-books. O Calibre é muito legal, ele é bem completo, não é Calibre, tá? Calibre Software. É esse tipo de calibre aqui que a gente está falando. E ele é uma solução muito boa para a gente ler e-books. E, mais novo, a gente tem o Foliate, que é incrível, tá? O Foliate é um leitor de e-books que a gente consegue fazer de tudo. A gente consegue alterar tema, a gente consegue mudar fontes, a gente consegue gerenciar livros. Ele é um software livre bem fácil de baixar. Inclusive, a gente pode baixar em Sandbox via Snap e Flatpak, que é similar ao Kindle, tanto o Calibre e o Foliate. A gente tem o Moodle, que é muito utilizado em um ambiente de aprendizagem online, geralmente em universidades tanto públicas quanto privadas usam o Moodle, é similar ao Google Classroom. A gente tem lá uma gestão de salas de aulas, e o Moodle é uma solução muito completa mesmo. Você tem gestão de sala de aula, de alunos, de tarefas, você consegue fazer prova pelo Moodle. É uma infinidade enorme de ferramentas que o Moodle oferece. Não é à toa que o Moodle, às vezes ele é codinomizado, digamos assim, com outros, como AVA, ambiente de avaliação acadêmico, enfim. Mas o Moodle em si, ele é personalizável, então cada instituição geralmente tem a seu design, mas a essência dele é do Moodle em si, que é essa aqui. Então, tem diversas instituições. Aqui só tem algumas delas. Nossa, tem... Olha, 70% das universidades públicas usam o Moodle, e das privadas, muitas, usam o Moodle como ambiente para gestão de matérias e cursos, e alunos, e avaliações. É muita coisa do que o Moodle pode oferecer. Outra grande solução aqui é o MediaWiki, da qual a Wikipédia foi desenvolvida. A MediaWiki é um software para gestão de enciclopédias online. É tão completa que não é à toa que daqui que saiu a Wikipédia. Não é à toa que daqui, desse lugar, que saiu a Wikipédia através da MediaWiki. Você consegue baixar e criar a sua própria Wikipédia. Outros softwares legais, a gente tem o Scanlite, que é do KDE, tem o K ali. Scanlite é um software da gente fazer scanner. Então, geralmente a gente tem ali uma ou duas dependências, a gente pluga através do CUPS a nossa impressora na distro Linux e coloca para rodar esse software ali. A gente não precisa ter um software específico da impressora para utilizar o scanner. Tá? A gente tem o Scanlite, que geralmente escaneia, faz o scanner em imagem, e esse aqui eu gosto muito, que é do Gnome, que é o Simple Scan. O Simple Scan está presente em Snap, está presente em Flatpak, a gente consegue baixar pela Debian, pela Gnome Software. É um software bem simples e bem completo. A gente consegue fazer scan em imagem, em PDF, e personalizar cores, resolução,
e é o mesmo esquema do Scanlight. A gente simplesmente usa, ó, a gente consegue editar, recortar, e ele é bem simples. Essa interface aqui, a gente tem as configurações nos cantos e o botão para escanear. Ele, na verdade, ele se apresenta no Gnome 40 dessa forma. O Scanlight é uma ferramenta utilitária excepcional, na minha opinião. Não pode faltar em qualquer na distro Linux que você tiver. Tratando-se da categoria agora de internet, de web, a gente tem o Firefox. O Firefox, basicamente, todo mundo conhece, é um grande concorrente dos navegadores entre Chrome, Safari, Edge. A gente tem o Firefox ali junto com o Opera. O Firefox, assim como o Thunderbird, é gerenciado pela Mozilla. É um browser incrível que consegue bater frente a frente com o Chrome, com o Safari, com o Edge, inclusive nos dispositivos móveis, principalmente aí no Android e também no iOS, a gente consegue, diferentemente dos outros navegadores dos browsers comuns, como o Chrome, aqui no Firefox a gente consegue instalar extensões como Adblock, inclusive, em dispositivos móveis. Então, é um grande diferencial que o Firefox tem. Outra grande ferramenta é o Chromium. O Chromium é o do Google Chrome, é a ferramenta de software livre do Google Chrome. O Chromium é o Chrome livre, mas que o Google Chrome ele surge a partir do projeto Chromium. Então, às vezes você instala algum software aí no seu Windows e entra o Chromium junto. O Chromium é um browser do Chrome, o free software do Chromium, no caso. E o Chrome, Google Chrome fechado, surge a partir dos projetos do Chromium. A gente tem uma ferramenta que é excepcional e essa, assim como o OBS, não tem outro concorrente, é o Wireshark. O Wireshark é uma ferramenta incrível de gestão de redes. A gente consegue fazer muita coisa com o Wireshark. Deixa eu ver se tem algum screenshot do Wireshark. Mas, em síntese, essa é a ferramenta aqui. A gente tem uma gestão de rede muito complexa e completa que o Wireshark faz. Não tem concorrente nem aberto nem fechado que competa com o Wireshark. Similar à NordVPN, a gente tem o serviço de VPN da OpenVPN. A OpenVPN também a gente tem aqui a parte aberta dela, que também é muito interessante utilizar. Similar ao TeamViewer, serviço de conexão remota, telemetria para coletar dados e para acessar máquinas remotamente através de vídeo para fornecer helpdesk. A gente tem o Reminar, que também é uma excelente ferramenta, ele se conecta de forma simples. Tá? Cliente de FTP, a gente tem o FileZilla. Aqui o FileZilla também, eu acho que ele é uma das principais ferramentas. Não sei se existe uma ferramenta paga que entre junto com o FileZilla. Deixa eu ver se eu acho uma imagem um pouco maior do FileZilla, para a gente ver aqui na prática do Windows, principalmente, que é um ambiente que ele é bastante usado. Esse aqui é o FileZilla, então a gente consegue fazer transferência, trocar arquivos entre dispositivo local e servidor de uma forma um pouco mais complexa e completa. Similar ao Wix, que é um gestor de sites, a gente tem o WordPress. Eu acho que a maioria dos sites hoje, dos usuários, conhecem o WordPress porque muitos deles foram desenvolvidos com WordPress e muitas empresas usam o WordPress como referência. Eu diria que o WordPress também é uma referência no conceito de gestão de websites de uma forma simples. Outros grandes projetos são o KDE Connect. O KDE Connect é similar àquele vinculação do celular da Microsoft e da Apple. O KDE Connect a gente conecta com a nossa área de trabalho desktop e o nosso dispositivo, seja um Android ou iOS, enfim. E a gente consegue fazer muita coisa remotamente pelo nosso dispositivo mobile através no desktop, né? Via dispositivo mobile. A gente consegue trocar slide, trocar faixa de música, gerenciar, manusear o mouse, alterar volumes, muitas coisas a gente consegue fazer. O KDE Connect é uma das principais referências, tá? A gente consegue atender o telefone, bem, enfim, é um vínculo de telefone com o desktop que é muito completo
E muitas soluções, inclusive para GNU Linux, surgiram a partir do KDE Connect, que são forks do KDE Connect. Similar ao Netflix, por exemplo, a gente tem o serviço de streaming, que é o Kodi, e o Kodi tem muita coisa, a gente consegue fazer do Kodi o nosso dispositivo basicamente uma Smart TV, inclusive a nossa TV como Smart TV. Aí de categorias multimídia a gente tem o Blender. O Blender é um software que não tem concorrentes, assim como o VLC, assim como o OBS. O Blender ele é sensacional, ele faz renderização 3D. Então, muitos filmes como Toy Story foram desenvolvidos com Blender. Aquela cena em que o Titanic afunda foi desenvolvida, renderizada com Blender. A cena do século XX lá do Century Fox, que todos os filmes iniciavam do Century Fox com essa cena, também foi desenvolvida com o Blender. O Blender é uma ferramenta sensacional que também não tem concorrente fechado. O GIMP, que é o GNU Image Manipulation Program, a gente tem o Krita também, que é similar ao GIMP. São softwares similares ao Photoshop, toda aquela questão que a gente estava falando. A gente consegue fazer tanto no GIMP quanto no Photoshop. Então isso é incrível para um software aberto. O Krita é outra opção, está mais disponível para a questão do KDE em si. Ele é desenvolvido em KDE, a gente tem traços aqui do DE KDE, que também é tão incrível quanto o GIMP. Claro, o Photoshop, que são ferramentas fechadas, as ferramentas em si são mais aprimoradas, mas não existe nenhuma diferença, basicamente, do Photoshop para o GIMP e para o Krita. Todas têm as mesmas ferramentas e trabalham com os mesmos recursos de edição de imagem. Tá? O álbum, por exemplo, Lemonade, da Beyoncé, foi desenvolvido com o GIMP, o design, tá, do álbum. A gente tem similar ao GIMP o Photoscape, que ele aí trabalha mais com a edição de imagens e fotos. O Photoscape é muito bacana, porque ele tem muita ferramenta também disponível para utilizar. Que a gente tem. Esse é o Photoscape, a gente consegue visualizar, editar, imprimir, enfim. Mas aí é mais focado para fotos em si. O GIMP é para imagens em geral. Para edição de gráficos vetoriais, a gente tem, similar ao CorelDRAW, ao Double Illustrator, a gente tem o Inkscape. O Inkscape também é muito completo, é uma ferramenta muito boa, que muito profissional usa. O Inkscape é uma ferramenta que é incrível. Tão incrível quanto o Blender. Ele trabalha com a edição de gráficos vetoriais. Então a gente consegue fazer muito design com o Inkscape. A gente tem o Shotwell. O Shotwell é do Gnome, que inclusive na Gnome Software ele está presente. É um software para gestão de fotos. Então a gente consegue visualizar fotos, álbum de fotos. Mas eu trouxe ele aqui porque ele tem também um recurso muito legal. Shotwell, no caso seria esse aqui, né? Ele tem um recurso muito interessante para a gente fazer edição de fotos de uma forma básica. Então, é um editor de fotos bem rápido, bem completo, que a gente consegue recortar, trabalhar com cores, aquela edição mais básica, aquele refinamento final, que é dar uma recortada na foto. Tudo isso o Shotwell faz de uma forma bem simples e bem básica, bem rápida. O ImageMagick é um editor de fotos similar ao Shotwell, só que ele é um recurso mais de ambiente CLI. A gente consegue trabalhar com esse software. Ele converte e edita imagens. Também muito encontrado em distros. O Audacity também é um software sem concorrentes. Ele tem até alguns concorrentes, digamos a verdade, mas o Audacity é muito utilizado no ambiente privado, o ambiente corporativo, para edição de áudio, edição profissional de áudio. O Audacity é uma referência em edição de áudio. Ele é um software que vem se modernizando com o passar do tempo, por mais que seja um software livre. A gente também tem o Muse Software, no caso, para edição de partituras, tá? Que a gente tem, o Audacity é muito bom e ele é muito usado. Ele é similar ao Dolby Audition, mas o Audacity ele é muito utilizado em ambiente corporativo. Tem muito artista que usa
cantor, enfim, compositor, mais do âmbito mais que está iniciando a sua carreira, ou que tem sua carreira solo, que luta pela sua carreira, que usa a Audacity. Eu conheço na prática muita gente que usa a Audacity para fazer a edição aí dos seus álbuns e do seu trabalho, e para promover o seu trabalho e querer crescer aí na carreira de música. Falando também em áudio e reprodução multimídia, aqui a gente tem também outro software livre que não tem concorrente pago proprietário que bata, o VLC, que é o Videolan Client Media Player. O VLC roda tudo que tu imaginar de mídias, no caso músicas e vídeos, tá? Se não rodar no VLC, provavelmente não vai funcionar em qualquer outro software de reprodutor multimídia, tá? Claro, vai depender das libraries que a gente tenha no sistema um pouco, mas o VLC é de longe o mais completo, inclusive a gente tem para baixar desktop e também mobile. Se não funcionar no VLC ou se não funcionar em outro software reprodutor multimídia, baixa aí o VLC que provavelmente vai dar certo. Se não dá certo nele, olha, eu acho que é melhor você desistir. Questão de reprodução de músicas, a gente tem o Writing Box, que também é presente no GNOME, presente no Ubuntu. É um software muito bacana para gestão de músicas. Deixa eu ver se eu tenho uma fotinho dele aqui. É basicamente isso aqui, tá? A gente tem a lista de músicas, eu tenho uma versão um pouco mais antiga dele aqui, uma foto, mas a gente tem aí, é basicamente isso, a gente pode separar, categorizar as músicas por artistas, as faixas, álbuns, rádios, a gente consegue fazer muito gerenciamento, muitas soluções de gerenciamento de música com o Writing Box, para a edição profissional, inclusive de vídeo, similar ao Adobe Premiere, o Final Cut Pro da Apple, a gente tem várias soluções, tá? O primeiro deles é o Shotcut. Shotcut é um bom editor de vídeos profissionais, fora o fato de que existem muitos editores básicos de vídeo que são software livres. Aqui a gente está falando de edição profissional de vídeo. Então, além de fazer aquela edição básica de recortes, fade in, fade out, volume, aqui a gente tem ajuste de cores, ajuste de faixas de áudio, enfim, muitos ajustes que a gente consegue fazer edição profissional e gestão de projetos de edição de vídeos, tá? A gente tem o Lightworks, que também é um software muito encontrado. Aqui a gente tem, ó, Lightworks é um software aqui. A gente consegue trabalhar muito com edição profissional de vídeo. E um que eu utilizei até muito tempo atrás, hoje eu uso o Clipchamp, que é da Microsoft, mas no Linux eu uso o KDE Live, que é o editor de vídeos do KDE, que é muito bom. Ele me ajudou e continua me ajudando por muito, muito tempo. A gente consegue tirar muita coisa aí da interface visual, ocultar. Eu tenho só a timeline, o projeto e a biblioteca que eu uso, os vídeos que eu vou incorporando e cortando e ajeitando o volume. E o KDE, ele é uma ferramenta excepcional, porque além da gente fazer edição básica de vídeo, a gente consegue fazer edição profissional e exportar os vídeos numa qualidade de renderização excepcional. O Open Broadcaster Software, ele dispensa apresentações. Só colocar aqui o OBS que você vai ver esse cara aqui, que é o OBS Studio, no qual todos os profissionais streamings utilizam, tá? E tanto da parte corporativa, doméstica, as empresas usam. Esse software aqui, especialmente esse software, esse free software, não tem concorrente nem pago, nem proprietário que baixe, que passe na frente do OBS. O Music que eu estava falando das partituras é esse aqui, o MusiScore. A gente consegue desenvolver partituras online, é um software muito moderno, inclusive. E também é referência, não existe outro software proprietário que passe por esse aí é a referência, multimídia. Agora, falando em utilitários, a gente tem o QEMU, que é o Quick Emulator, e o Gnome Boxes, que são para gestão de máquinas virtuais. Tanto o QEMU quanto o Gnome Boxes é muito similar ao VirtualBox, ao VMware. A gente consegue criar máquinas virtuais. O QEMU é uma referência, tá? Aqui a gente tem uma máquina, aqui a gente tem outra. O Gnome Boxes,
Gnome Boxes, que é da suíte de ferramentas do Gnome, a gente tem a gestão básica de máquinas virtuais, e aqui a gente tem várias. A gente tem o Gnome OS, Fedora 35, a gente tem o Windows, a gente tem o Red Hat Enterprise Linux, um Ubuntu, a gente consegue virtualizar Mac, o que a gente quiser, tá? E o Gnome Boxes faz isso de uma forma muito simples. A gente simplesmente vai lá, coloca quanto de memória a gente quer, marca o arquivo ISO. Ele não salva a nossa máquina virtual num arquivo, como o VirtualBox faz, para que a gente possa compartilhar depois. Mas tanto o QEMU quanto o Gnome Boxes, eles fazem essa gestão básica de máquinas virtuais que, bom, pelo menos na minha questão pessoal, 90% do tempo eu uso máquina virtual só para fazer testes. Então, eu não salvo nada dentro de máquina virtual, nem guardo o estado dela com snapshots. Mas se precisar disso, a gente tem o VirtualBox, que também é uma ferramenta dita como free software, porém ela é da Oracle. Então a gente precisa se atentar que existem algumas ferramentas que são free software, mas que muitas vezes podem não ser free software, que são softwares open source, que são de código aberto, mas que não são software livre, que têm licenças e funções proprietárias por trás, como o Visual Studio Code, que a gente já vai ver em seguida. Para transmissão de torrents, gestão de torrents, como o torrent, a gente tem o kTorrent, que é do KDE, para gerenciar downloads e uploads em arquivos torrents. E a gente tem o Transmission, que é da Gnome. Transmission do GTK. Transmission Gnome. Senão vai ser de carro. Aqui a gente tem. Então a gente consegue fazer essa gestão. Aqui está o ícone dele. A gestão de torrent. Tanto faz. Eu gosto bastante do kTorrent. Inclusive as ferramentas da suíte do KDE, que a gente vai ver em seguida, do Gnome KDE XFCE, as do KDE são excepcionais. Tudo que é do KDE tende a ser bom. Editor de texto CLI, a gente tem o Vim Editor, que a gente viu aqui ao longo do nosso curso, que é o VI Improved. Similar ao WinRAR, software livre, a gente tem o excelente 7-Zip, o 7-Zip, no caso. Ele é uma ferramenta muito boa, especialmente utilizada no Windows, mesmo sendo para Linux. A gente consegue fazer a gestão de RAR sem precisar do WinRAR, que não é software livre, ele é fechado e tem uma licença do WinRAR. Se alguém já usou a licença do WinRAR ou já pagou para usar o WinRAR, por favor, deixa aí no comentário se você estiver me assistindo pelo YouTube. Eu vou gostar de saber como é que é. Eu ainda não encontrei alguém que tenha pago pelo WinRAR. Enfim, a gente tem o Gparted, que é a gestão de discos. Não só o Gparted, tá? É o Gnome Partition Editor. A gente também tem o Gnome Disks, que a gente faz a gestão de discos, que é esse aqui. Também são dois softwares utilitários para gestão de disco, no caso, gestão de dispositivos, para a gente criar partições, formatação de discos, seja disco rígido como HD, SSD, pendrives, micro SDs, disquetes, se alguém usa, tá? A gente tem também lojas de aplicativos, similar à Microsoft Store, a App Store, a Google Play. A gente tem o Discover que é do KDE, a gente Discover KDE, que é a lojinha do KDE. Então aqui a gente está na lojinha do KDE, a gente tem as aplicações que pegam lá dos Mirrors para baixar em distros com DE KDE, a Snap Store, a FlatHub que a gente conheceu e a Gnome Software. De tecnologias a gente tem várias, a gente tem o Apache Nginx, que são servidores HTTP, e aí sim, aqui nas tecnologias todas as corporações utilizam, não tem outros concorrentes melhores que esses, tá? O Eclipse e o VS Code 1 são editores free software. O VS Code da Microsoft, ele é software open source, código aberto, mas não é software livre, porque ele tem ferramentas e dentro do VS Code que são proprietárias, que são da Microsoft. Por isso que surgiu um fork do VS Code, que é o VS Code 1. Assim como a gente tem o Chrome, a gente tem o Chrome 1, que tem o 1 no fim, é free software baseado num software fechado. O VS Code 1 é a solução livre, software livre, free software do VS Code da Microsoft. Ele tem o mesmo editor do VS Code, porém ele vem com menos extensões e ferramentas que são proprietárias. Essas não existem no VS Code 1 e a gente consegue utilizar da mesma forma que o VS Code.
Com relação a banco de dados, aqui também é uma questão muito importante. A gente tem como referência PostgreSQL, que a gente tem o PG Admin como o software para gestão gráfica do Postman. A gente tem o MariaDB, que também, esse aqui é um editor do MariaDB, que tem banco de dados, inclusive tem NoSQL, tem o Apache Cassandra, tá? Eles são similares ao OracleDB, SQL Server, MongoDB e MySQL, porque muita gente diz que o MySQL é free software, quando na verdade não, o MySQL ele também pertence à Oracle, tá? A gente tem aqui, ó, é da Oracle, tem os direitos reservados. O MySQL ele tem uma versão community, que ela é gratuita e talvez pode até ter o seu código aberto, mas não é free software. Inclusive, ela respeita um número limite de transições que você consegue fazer. Se você querer ultrapassar desse número limite, aí você não vai poder porque você está na versão community. Portanto, o MySQL ele não é totalmente aí o free software, tá? Como muita gente, inclusive muita gente profissional fala que o MySQL é free software, assim como o VirtualBox. A gente tem aqui o Git, que foi desenvolvido pelo mesmo criador do kernel Linux, o Linus Torvalds, que é um software de controle de versões. A gente consegue fazer versionamento de projetos de todas as categorias através do Git. Com ele vem o GitHub, que não tem nada a ver com o Git, e o GitHub é da Microsoft, que é um Git na nuvem, tá? Que a gente consegue fazer uma sincronização com o Git na nossa máquina. O Git que é free software, o GitHub é totalmente outro projeto à parte, que não tem nada a ver com o Git, a não ser a sincronização do versionamento do projeto. Tecnologia Java similar ao Oracle JDK, a gente tem o OpenJDK, geralmente é o que a gente instala no nossas distros Linux, que é a versão free software do JDK, e tem muitos outros ERPs, que são softwares de gestão de empresas, tá? CRM, que é muito importante. A gente tem o ADMPR, o Dolibar, enfim. Aí tem ERP, tá? São basicamente esses aqui os melhores. Esse aqui é totalmente free software, o Dolibar. Então, ele é uma ferramenta um programa de gestão de grandes empresas, gestão de estoque, gestão de produtos, gestão de funcionários, clientes, CRM para negócios, que a gente tem tudo aqui, um dashboard de geração de nota fiscal, geração de relatórios, recursos. Olha só quanta coisa, a gente tem setores de venda, RH, estoque, no caso almoxarifado, marketing, finanças, faturamento, gestão de site, CRM, no caso, integração com outras ferramentas, como, por exemplo, o Mercado Livre, uma Amazon, produtividades, agendas, intervenções, enfim, tem muito, relatórios. É uma ferramenta totalmente completa, inclusive com algumas dessas agora elas estão sendo pagas, estão sendo fechadas, que inclusive trazem não só a gestão desktop, como também vínculo com aplicativos mobile. Agora a gente vai dar uma rápida olhada nos 3 principais DS, os Desktop Environments, que abrangem o mundo do GNU Linux. O primeiro deles é o principal, que é o GNOME. O objetivo do GNOME é ser minimalista, que a gente foque na janela em que a gente esteja e que não apresente de fato nativamente uma área de trabalho ou algo do tipo. O objetivo dele é, quando a gente clica na tecla Super, é apresentar as áreas de trabalho que a gente tem. Essa versão do GNOME, ela está na versão 40, é uma abrangência aí do GNOME 40. O GNOME 30, ele tem essa doca das aplicações aqui à esquerda, tem algumas especificidades da versão 30 para 40 que foram modificadas. Mas o GNOME ele é simples. A gente tem então a área de trabalho, que na verdade ela vem desativada nativamente pelo GNOME. Aqui à direita superior a gente tem um menu de funcionalidades de uma forma mais geral da nossa aplicação. Vale lembrar que a minha máquina virtual ela não está muito bem redimensionada por questão da minha tela, então o tamanho, o redimensionamento dos componentes não será o ideal como a gente tem
para uma tela que seja redimensionada automaticamente. Isso aqui é um pouquinho menor, tá? No canto do meio a gente tem o calendário, a gente consegue adicionar relógio, alguns widgets e notificações. E no canto direito a gente tem atividades. As versões mais novas do Gnome apresentam também aqui o ícone das áreas de trabalho em que a gente está. Nesse caso, no ícone de atividades é a mesma coisa que a gente apertar na tecla Super, a gente tem as aplicações. E aqui a gente tem todas as aplicações. Tá pequenininho, mas a gente vai ver as principais delas. Então, o Gnome Contacts, Weather, esses aqui são todos aplicativos utilitários do Gnome. Clocks, que são os relógios, os Maps 2048 é game, tá? Eu estou usando aqui o Debian para a gente especificar. Primeiro o Gnome, depois o KDE, depois o XFCE, porque o Debian ele traz esses DS de uma forma mais nativa. Algumas distros, a maioria delas, na verdade, trazem esses ambientes um pouco modificados, com algumas especificidades. Como o Ubuntu, por exemplo, que traz o Gnome da variação 40, mas que o Gnome está um pouco modificado. A gente consegue instalar extensões para personalizar e também desinstalar extensões, desativar, ativar extensões. Isso que faz tanto do Debian quanto do Gnome quanto do XFCE ambientes bem versáteis. O Debian é mais estático. O objetivo dele é isso aqui, é ser simples, minimalista e focado na atividade do usuário. O KDE e o XFCE, por sua vez, é justamente o contrário, é que a gente consiga, como usuários, personalizar da melhor maneira possível, instalando inúmeras extensões. Existem tanto para o Gnome, KDE, XFCE, principalmente para o KDE, XFCE, tem a lojinha online onde você consegue instalar extensões para alterar ícone, texto, tipografia, ou para alterar todo o tema de uma forma geral. A gente consegue fazer muita personalização. Tá? A gente tem o Gnome Calendar, aqui é o Simple Scan, que a gente estava falando anteriormente. Então, aqui a gente tem as aplicações, eu posso iniciar uma outra aplicação, como, por exemplo, a Gnome Software, que também está presente no Debian. Por padrão, nativamente, não tem os ícones de minimizar nem de maximizar no Debian. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Gnome Files, que é do Gnome mesmo, que a gente tem, então, do Gnome Project, isso aqui é principal do Gnome 40. A gente tem também Chess, aqui a gente tem as extensões, a gente consegue habilitar, desabilitar extensões. Então, inclusive os ícones ali de cima, a gente consegue instalar o Gnome Tweaks, que é um software utilitário para a gente instalar mais extensões além das nativas. Tem bastante games, no caso, o Gnome Cheese, que é para utilizar a webcam. A gente tem o LibreOffice, o Calc, que é o Excel. A gente tem o Draw, o Impress, que é similar ao PowerPoint. Enfim, tem vários. Aqui a gente tem o grupo dos utilitários. Então, o Gnome Disks, o Image Viewer, Gnome Documents Viewer para ver PDF, o Twix para gerenciar extensões, onde a gente estava. São todos os utilitários do Gnome. Aqui a gente também tem, vamos dar uma olhadinha, o Writing Box, o Gnome Music, no caso. Ele vai se apresentar aqui. Tá? Dando 2 cliques rápidos na tecla Super, a gente entra no menu de aplicações. A gente tem o Gnome Shell também, que é esse aqui. A gente tem, enfim, tem gravador. A gente tem aqui o Synaptic. Vamos dar uma olhadinha aqui, são atualizações. A gente tem o Synaptic aqui, colocar os credenciais de administrador, e aí a gente vai ver o Synaptic na prática. A gente consegue fazer as instalações. São essas as aplicações, tá? A gente pode ver ali o que está aberto. O Firefox vem por padrão na maioria das distros. A gente tem o gedit, que é o Gnome Editor, para edição de textos. Então, cada DE tem os seus softwares, tá? O Transmission, que é para gerenciamento de torrent. Indo aqui nas configurações, a gente consegue ver um pouquinho mais sobre a distro, tá? A gente tem aparência, a gente consegue alterar tema, a gente tem notificações, multitasking, que seriam as várias áreas de trabalho ativas.
a gente consegue gerenciar som, enfim, são todas essas funcionalidades que o Gnome nos oferece. O KDE, o K-Desktop Environment, ele é muito popular pela sua personalização e similaridade com o Windows. Esse é o ambiente do Debian 12 com o KDE. Ele é muito similar ao Windows, principalmente às edições como o Windows 10, onde que a gente tem as informações de calendário, a gente tem informações de notificações, é um painel de funcionalidades, e clicando na tecla Super, a gente vai ter aí um menu de categorizações de aplicações. A gente pode ver todas as aplicações ou pelas suas categorizações, o que no Gnome a gente já não tem. Então, quando a gente cria um lançador com categorizações, nos ambientes KDE, XFCE, Mate, entre outros, a gente tem essa classificação das aplicações por suas categorias de funcionalidades. Principalmente aqui, a gente tem o KDE na sua versão nativa, tá? Mas o KDE é muito popular por ser personalizado tanto pelo pessoal que produz a distro, quanto pelo pessoal que utiliza, os usuários que utilizam a distro, tá? Como a gente falou, o KDE ele é extremamente personalizável. Dá para personalizar praticamente tudo, dá para transformar o KDE. O objetivo do KDE é isso, é a personalização, é ser leve, similar com o Windows e extremamente personalizável. Se você quer deixar ele de forma nativa, ou se você quer transformar ele visualmente em totalmente outra personalização, tá? As principais aplicações do KDE, o gestor de arquivos Dolphin, enquanto que no Gnome a gente tem o Nautilus, esse é o Dolphin. As aplicações que são do KDE, que são desenvolvidos pela suíte de aplicações do KDE, geralmente elas têm esse design específico. Da mesma forma que a gente viu na prática que o Gnome tem uma sintetização de design específico, a gente tem no KDE e também para o XFCE. Então, com o tempo, você vai começar a perceber que com a sua experiência em trabalhar com distros Linux, com desktop environment, com interface gráfica, a gente vai notar, mesmo que estejam extremamente personalizados esses DS, você vai notar características de que um ambiente é derivado ou que seja do Gnome, outro ambiente é do KDE, outro ambiente é do XFCE, outro ambiente é do Mate, enfim, tem vários, do LXQT. A gente consegue identificar especificidades de cada ambiente. Começando aqui pelo KDE, a gente tem então o menu iniciar, a gente tem o Kate, que é um editor que não é tão popular assim, mas o que a gente pode enfatizar aqui, o Ocular é o gestor, o visualizador, no caso de PDFs do KDE, a gente tinha o do Gnome, esse aqui é específico da suíte do KDE, Firefox, o KDE Connect, que é para conexão com dispositivo mobile, né? Ele faz toda aquela sincronização, é um aplicativo muito poderoso. Vale salientar que praticamente os principais aplicativos desenvolvidos pela comunidade do KDE são aplicativos, são pacotes, são programas muito bons, tá? Geralmente eles têm uma fama muito boa. E geralmente eles têm o K envolvido. Por exemplo, o Kmail é o gestor de e-mails do KDE. Da mesma forma que a gente tem o Evolution para o Gnome, aqui a gente tem o Kmail para o KDE. A gente tem várias aplicações para multimídia, o Jug, que é o Music Player, a gente tem o LibreOffice, que aí é... Por isso que a gente estudou o LibreOffice, porque ele está presente em basicamente todas as distros, se não o OpenOffice, alguma coisa do tipo. Vamos dar mais uma olhada no Office, o Golden Git, Science, configurações. A gente já vai entrar nas configurações de uma forma geral. A gente tem o Discover, que no Gnome a gente tem a lojinha do Gnome, que é a Gnome Software. Aqui no KDE a gente tem o Discover. Então a gente pode ver na prática como é que é o Discover. A gente tem a categorização das aplicações e funcionalidades. Aí a gente tem o KDE Live, que é o editor de vídeos do KDE. O Krita, que é o editor de imagens, similar ao GIMP, só que desenvolvido pela comunidade do KDE. O Capacience. A gente tem várias, o ScanPage, o Scanlite, que também a gente tem, que é para escanear documentações,
em PDF, imagem, nesse caso a imagem. Tá? O Simple Scan do Gnome, que é similar a esse, ele tem mais funcionalidades. Eu gosto do Simple Scan que ele faz o scan tanto em imagem quanto em PDF. O console, que é o emulador de Bash do KDE. Nesse caso, como eu estou em máquina virtual, ele está um pouquinho mais lento. A gente tem as informações, ele é feito dessa forma. Claro que a gente consegue fazer uma personalização muito profunda do KDE. Aí a gente consegue o KPartition Manager, que é o KDE Partition Manager, que é similar ao Gnome Disks, gestor de discos do Gnome, KWallet para gerenciamento de carteiras virtuais, cartões de crédito, senhas. A gente tem muita coisa. Utilidades, a gente tem o Arc, que é para desempacotar, descompactar arquivos, o Cacau, que é a calculadora, Kfind para procurar, que é basicamente isso aqui para a gente procurar arquivos. A gente tem o Knotes, que é para notas, o Kwrite, que é o editor de textos padrão do KDE. A gente tem de uma forma mais simples, digital text, ele vai aparecer aqui. A gente tem o Knotes, como a gente falou. Vamos continuar dando uma olhadinha. Esses são os utilitários do KDE. Então, praticamente toda distro que vier com o KDE vai vir com esses utilitários. Não são muitos softwares, mas como a gente pode ver, a suíte de ferramentas do KDE ela é muito voltada para a personalização. A gente abre a suíte de configurações e a gente já começa a ver que dá para configurar temas, configurar ícones. A gente pode configurar tudo, tipografia, a gente pode colocar doca, espaçamentos de menus, gestão de menus. Então é muito bacana toda a suíte de ferramentas que existe no KDE. A gente vai aplicar aqui algumas configurações só para a gente fazer um teste. Aqui a aparência. Aqui na minha VM ele está um pouquinho mais lento, mas já começa a ser feita aí uma personalização. A gente tem configurações de workspaces. Então é bastante coisa, tá? O KDE ele precisa ser olhado com calma na prática para a gente ter uma ideia do quão poderoso ele é, principalmente com relação a configurações. E é um desktop environment que também não gasta tanta memória, que não gasta tantos recursos computacionais. Geralmente o Gnome é o mais pesado, o KDE e aí o XFCE, que é mais voltado para distros com hardware um pouco mais obsoleto. Por fim, tem-se o XFCE, que é um DE voltado para dispositivos com hardware mais fraco, mais obsoleto, geralmente dispositivos mais antigos. A gente está no ambiente nativo do XFCE, no Debian 12. Aqui a gente já está vendo algumas notificações, elas aparecem dessa forma nativamente. Mas como a gente falou, tanto para o KDE quanto para o XFCE, esses ambientes desktop environments, eles possuem como uma característica muito forte a personalização. Então, dificilmente a gente vai encontrar distros com o XFCE na sua forma nativa, como no Debian. Tá? Geralmente a gente vai ter o XFCE de uma forma muito personalizada. Aqui, por exemplo, a gente tem o menu iniciar aqui em cima, com as categorizações, assim como no KDE. Porém, aqui a gente tem também um outro menu de doca. A gente consegue personalizar menus, ícones, tanto no XFCE como no KDE, dá para ser feita uma personalização muito profunda. Então, visualmente, a gente consegue personalizar tanto que, no final das contas, a gente nem sabe definir, distinguir de uma forma branda qual DE que a gente está utilizando. Como eu disse, salve algumas especificidades que a gente consiga identificar, que isso aqui é um XFCE, isso aqui é um KDE, isso aqui é um Gnome. Tá? Nessa versão nativa do XFCE, a gente tem essa doca inferior, ela não se oculta. A gente geralmente tem esse menu, ele é presente, ou no caso o Whisker menu, que é um menu que a gente consegue colocar aqui, que ele é um pouco mais complexo. Ele é muito similar àquele que a gente utilizou do KDE. Aqui a tecla Super ela ainda não tem funções, a não ser que a gente habilite o gatilho, o trigger para a execução de algum desses
botões de algum desses menus, a gente tem que fazer, se no XFCE nativo, a gente tem que fazer isso de forma manual, a gente tem que configurar aí a funcionalidade da tecla Super, e a gente consegue fazer muita personalização. Começando aqui de uma forma nativa, a gente tem aí os calendários, bateria, a doca superior, a gente tem aí todas as funcionalidades. Áreas de trabalho remota e o menu de aplicações. A gente tem o emulador de terminal, que é do XFCE Terminal, que a gente tem para o XFCE. A gente consegue ver um pouquinho sobre ele, que é bem simples. O objetivo dessa distro é ser simples, ser rápida. Aqui a gente tem o Tunar, que é o gestor de arquivos padrão do XFCE. Ele se apresenta nesse formato, então a gente já vai se adaptando com os ícones, ícones nativos, no caso, porque a gente consegue fazer uma personalização tão grande que a gente muitas vezes nem sabe se é XFCE ou não. Ele não tem um leitor de e-mails padrão, é diferente do KDE, que a gente tem o Kmail, ou do Gnome, que a gente tem o e-mail do Gnome. A gente vai começar vendo os aplicativos por suas categorias. Em acessórios, a gente tem o Mousepad, que é um aplicativo bem famoso, que é o editor de texto do XFCE. Deixa eu só entrar aqui para a gente ver mais sobre ele. Geralmente, editor de texto, gestor de arquivos e gestor de shell, ou no caso, aí, interpretador de shell, que a gente tem geralmente são compartilhadas entre as distros que compartilham o mesmo DE. A gente tem esses programas utilitários de uma forma, em geral, a gente encontra eles nessas outras distros. A gente consegue fazer prints à tela com especificidades, recortar a tela. O Xarchiver, que é para fazer aí, salvar os arquivos, compactar, descompactar, guardar também. O Xburn para gravar em CD, enfim. A gente tem aqui o Golden Git, que compartilha. O LibreOffice, que é compartilhado também das outras distros, de uma forma geral. O Ristretto é o visualizador de imagens padrão do XFCE. A gente consegue instalar outros. A gente tem o Firefox como... Aqui é na versão ESR, que é a Stable Release, tá, do Firefox. Geralmente a gente tem para Debian a ESR do Firefox, que não é aquela versão latest do Firefox, é a versão estável do Firefox. Então, geralmente é uma versão um pouquinho mais antiga do que as comuns distribuídas em outras distros que não focam na estabilidade, como não é o caso do Debian. Multimídia, a gente tem o Parallel Media Player, que é o padrão do XFCE. A gente tem um gestor de volumes, que também é importante, tanto para a entrada do microfone quanto para a saída da caixa de som, que é o Pulse Audio. O Pulse Audio, na verdade, é o motor, tá? O Pavo Control que faz isso aqui. Pulse Audio Volume Control, mas na verdade o nome dele é Pavo Control. O Xburn, a gente tem o Atril, que é o visualizador de documentos de PDF do XFCE. E aqui a gente tem algumas informações de sistema, que é gestão de impressão. Deixa eu só clicar aqui para a gente ver, eu acho que é do Gnome, essa gestão de impressão. Isso, ó, aqui já tem traços do Gnome. Então, pode ser que um DE ele estenda, herde atributos e funcionalidades, softwares de outros. Gestor de processos de uma forma visual de interface gráfica. Geralmente são essas aplicações. A gente tem o Synaptic, que vem do Gnome, e o XFCE aqui, nesse caso, a versão dele. Claro que muitas distros usam esse menu embaixo, outras distros têm uma personalização mais profunda nesse menu na parte superior. A área de trabalho, tanto no KDE quanto no XFCE, ela é ativa, como você pode bem ver. Então, a gente tem essa funcionalidade. Aqui a gente consegue fazer algumas pesquisas a mais. A gente tem todas as aplicações do XFCE. Então, a gente consegue fazer uma personalização do XFCE bem bacana, tá? Só no Gnome que a funcionalidade do DE, de uma forma geral, ela é focada mais justamente no foco do usuário. Então, a área de trabalho é desativada, a gente consegue ativar pelas extensões, mas que não é tão personalizável quanto nos cenários de KDE e de XFCE.
esse é o XFCE voltados para as distros, voltado para dispositivos com hardware um pouquinho mais fraco, mais obsoleto e estável. Então a gente viu tanto os ambientes quanto GNOME, KDE e XFCE. Os Xapps ou Xapps são apps do GNU Linux com visual GTK, ou seja, GNOME Toolkit, desse formato aqui, nesse padrão, desenvolvidos pela equipe do Linux Mint, com o objetivo de fornecer uma experiência global e independente entre diferentes desktop environments. Eles garantem o funcionamento dessas aplicações em ambientes de interface gráfica. Então, tanto faz o IDE que você vai estar utilizando, o Xapps, eles vão funcionar. Quase como se fosse um visual em sandbox, tá? E também tem o Raspberry Pi OS, que é o sistema operacional para distribuições com placas Raspberry Pi, que são aquelas plaquinhas específicas. Outras informações você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io, e no próximo encontro a gente vai falar sobre certificação profissional em Linux. Um abraço e até lá!